Olá pessoal, bom dia. Bom, o tema deste vídeo aqui é o seguinte: soltura do holochakra. Então veja bem, isto aqui, holochakra, porque tem pessoas que eventualmente não conhecem o tema, né? Todas as pessoas possuem suas próprias energias, tá certo? Então, pode acontecer de um benfeitor espiritual promover a soltura do holochakra, ou a própria pessoa mesmo, mas no caso da própria pessoa fazer isso, fazer uma soltura das suas próprias energias, no caso do holochakra, né? O corpo energético que envolve a pessoa, né? Aí precisa de uma técnica, e precisa ser alguém que domine muito bem isso daí, tá certo? Então, o que acontece é que alguns dias atrás aí eu tive uma vivência e aqui eu estou dando uma ampliada. Na verdade, este vídeo aqui é o prosseguimento do vídeo anterior, tá? E quem acompanha o canal aí e já viu o vídeo anterior a este aqui, né? Esse aqui eu estou, que nem eu disse, apenas ampliando. Então é o seguinte, olha, para quem já me acompanha já faz um tempo, né? Os fenômenos que aconteceram em maior quantidade comigo foi o fenômeno da clarividência, né? Entre os fenômenos, né? O que eu mais vivenciei foi a clarividência. Então, agora eu tive, eventualmente, vivências com projeções conscientes e vários outros tipos de fenômenos, né? Então, o livro, a série de livros que eu venho fazendo chama Vivência Parapsíquica, tá certo? Então, eu tive, obviamente, que nem eu falei assim, algumas vivências com projeções conscientes, né? Mas a imensa maioria foi com clarividência, tá certo? E outra também, tem um detalhe. Essa vivência de clarividência minha que eu tive, que foi muito intensa, é até curioso, entre os 25 e os 50 anos, mais ou menos assim, eu tive muitas clarividências de excelente nível. Porém, ela não que desapareceu, mas aquelas clarividências que eu costumava ter até alguns anos atrás, eu não tenho tido mais. Tá? Então aqui e acolá eu tenho alguma clarividência. Agora, os fenômenos em si, né, assim, parece obedecer a um tipo de uma regularidade que acontece comigo. A cada 2, 3 semanas, então tem uma vivência, mas eu observo que é patrocinada por amparadores. Quando eu vejo alguém dizer que, às vezes a gente fala fenômeno espontâneo, né? Mas sempre tem algum dedo ali dos amparadores, na maioria das vezes, né? Tá certo? Agora eu fico até muito admirado de ver pessoas que têm técnicas para produzir tanto a projeção consciente como a clarividência. Porque, na verdade, eu nunca tive muito êxito assim com isso. Até pelas características do processo existencial mesmo. Assim, eu sou constantemente atacado, né? Assim, extrafisicamente, né? Então eu estou sempre sendo bombardeado, então até pela característica do meu processo reencarnatório, né? Então acho que talvez seja mais, principalmente por causa disso daí, né? Porque quando a pessoa já tem assim um perfil, já digamos assim, solta, né? No sentido de se projetar, principalmente no caso da projeção consciente, é porque isso já faz parte do processo reencarnatório dela, tá? Porque eu penso dessa maneira: quando a pessoa tem facilidade em se projetar, principalmente, mesmo com, a gente sabe que tem uma supervisão, um acompanhamento, um monitoramento por parte dos amparadores, que são os benfeitores espirituais, mas quando a pessoa já tem essa facilidade de se projetar, é porque isso já faz parte do processo reencarnatório dela. Isso é praticamente certeza, né? Tá? Em vista da dificuldade e dessa condição intrafísica nossa, da gente ser tão preso ao corpo físico, você pode ver que quem estuda isso há muito tempo, né, eu pelo menos raciocino dessa maneira em vista da minha própria condição pessoal, né? Tá? Porque a gente é muito, assim, em vista das energias, a gente é muito preso ao corpo, à intrafisicalidade. Tá? Então eu tive essa vivência recentemente com a soltura das minhas energias, que a gente chama de holochakra, duplo etérico, antigamente chamava duplo etérico, né? Tá certo? Essas energias, o corpo energético que envolve a pessoa, né? Tá certo? O energossoma, tá? Então esse corpo energético ele tem vários nomes, né?
tá? Então, quando os benfeitores espirituais, os amparadores promovem proporcionam assim a soltura do holochakra nosso, então ocorre uma série de situações aí, né? Tá? E eu relatei isso no meu vídeo anterior, né, que eu deitei aqui no sofá na minha casa e notei quando eu comecei assim, analisando bem, aquilo ali é uma descoincidência vígil, né? O fenômeno da clarividência estava acontecendo antes, alguns sinais antes dessa vivência que eu tive alguns dias atrás, tá? Então, o fato é como se vai descobrindo um véu assim. Aí a gente começa a ver o plano extrafísico, né? Porque eu deitei aqui na sala, no sofá, né? Eu descrevi essa experiência no vídeo anterior, que eu deitei aqui no sofá, né? Depois, logo um pouco após o almoço, né? Que eu estava bastante sonolento, né? E de repente eu notei, quando eu comecei a ver o plano extrafísico e tal, né? Eu vi uma equipe extrafísica e tudo mais. E, aliás, eu vi bastante coisa, né? Mas relatei só uma parte do que eu estava vendo. Então, foi bem rápido, porque os amparadores é bem assim, eles dão uma palhinha, né? Tá? Assim, pra gente sentir um gostinho, pra gente perceber alguma coisa importante ali, e aquilo já fecha rápido. Não costuma se prolongar, né? Agora, o que durou umas 4 ou 5 horas depois foram os efeitos das energias, aquela soltura do duplo etérico, tá? Então, na verdade, eu até agradeço os amparadores, que agora, um outro detalhe também, quando acontecem essas vivências aqui, porque são proporcionadas por eles, e se fosse por mim mesmo, não haveria nada, né? Tá? Porque a gente fica muito presão no corpo, né, por causa dessa questão da intrafisicalidade, né? Então, de vez em quando, eles promovem alguma vivência aí, na verdade, né? E eu acho curioso, eu nesta idade também, uma das coisas, nesta idade que eu me encontro agora, eu tenho 58 anos, estar vivenciando ainda, assim, de vez em quando, tendo alguma vivência, porque quem tem algum desenvolvimento, você está sempre pegando alguma coisa assim, por causa das energias. Mas a vivência em si, seja de projeção consciente ou clarividência, ela é clara, não deixa dúvida. Quando a vivência acontece mesmo, não deixa dúvida, margem a dúvidas, assim, a gente vivencia mesmo aquilo na prática mesmo, né? Não é assim todo dia, mas de vez em quando, assim, geralmente dentro de 2 semanas, 3 semanas, acontece uma outra vivência, seja de um tipo, e são vivências diversas, né? Tá certo? E como eu disse, eu gosto sempre de enfatizar, a minha experiência maior é com clarividência. Esse foi o fenômeno que aconteceu, a maior quantidade é com clarividência, comigo, né? Tá certo? Esporadicamente eu tive projeções conscientes, ou outros tipos de fenômenos também, como retrocognições e outros fenômenos, mas a maioria das vezes foi com clarividência. Agora este aqui foi a soltura do holochakra, que nem eu falo, das energias. Tá certo? Então, quando isso acontecia, quando eu era jovem, por volta de uns 30 anos assim, e acontecer essa soltura do holochakra, não era possível exercer nenhum tipo de controle sobre o fenômeno, pois não havia o mínimo de estrutura pessoal, né, para suportar o impacto de uma vivência tão intensa, porque isso é tão intenso, tá certo? Que quando a gente é novo, a gente não tem estrutura para poder controlar aquilo ali, exercer controle daquilo ali de maneira racional, né? Eu ficava constantemente abalado emocionalmente, pois os fenômenos aconteciam diariamente, era um atrás do outro, parecia um bombardeio, então era um atrás do outro. Então teve uma fase na minha vida, entre os 25 e 50, que o fenômeno acontecia todo dia, um atrás do outro. Às vezes durante o mesmo dia aconteciam muitos fenômenos, era muito. Hoje parou isso daí, aquilo lá, não é mais daquele jeito, mas acontecia direto. Então eu ficava muito assim, impactado com aquelas coisas, que eram um atrás do outro. E acontecia isso daqui. Uma das coisas que acontecia com frequência era essa soltura do holochakra. E eu não tinha estrutura devido à minha idade, né? A gente, quando é jovem, não tem estrutura para suportar uma movimentação de energias tão intensas como essa, com esse tipo de situação. Tá? Então, no mesmo dia, eu vivenciava vários fenômenos. Era projeção consciente, clarividência, clareaudiência, as energias, assim, efeitos físicos, cadeira andava. Assim, isso era o dia todo. Então, tá? Então eu não tinha estrutura para isso daí. Hoje é diferente. Quando acontece, né?
quando acontece o fenômeno, devido à idade, né? Eu já estou com 58 anos, então já tenho condições de passar. E que nem eu falo, depois do fenômeno, que acontece esse tipo de fenômeno, ou a pessoa, pode acontecer da pessoa começar a chorar, ou ficar com muita euforia, ficar assim, deslumbrado, que nem eu já até fiz referência no vídeo anterior. Então, pode ser uma coisa ou outra. O ideal é a pessoa ficar tranquilo, assim, observar aquilo ali. Agora, os efeitos, eles são muito intensos e se prolongam, aquela intensidade por 4, 5 horas, com essa movimentação de energia, com a soltura do corpo energético, do Holochakra. Tá? Então, olha, depois das vivências que eu tinha com a soltura do Holochakra, quando eu tinha por volta de uns 30 anos mais ou menos, eu ficava elétrico, devido à intensidade das energias, e das energias em movimento, né, e não conseguia manter a coerência nos pensamentos. Então eu ficava elétrico, a gente fica elétrico com aquilo ali. A gente não consegue segurar aquilo ali. Dá para tirar bom proveito daquilo ali com calma. Hoje eu consigo, mas na época que eu tinha 30 anos, eu era um moço novo. Né? Então, quando a pessoa é nova, a pessoa, pelo menos foi o meu caso. Né? Tipo, por causa da questão das energias, que eram muito intensas e tal, né? Então, quando a gente é novo, eu pelo menos não conseguia. Acontecia muitos fenômenos, dos 25 anos até os 50, isso foi muito, principalmente durante uma fase assim. Foi assim, nessa fase dos 25 aos 50 anos, mas teve épocas que aquilo era muito intenso, a questão das energias, né? E eu não tinha condições. Hoje eu tenho condições de passar por uma situação como essa, como aconteceu agora recentemente, né? E eu tive condições de tirar bom proveito do experimento, né? Tá? Então, isso demonstra que eu hoje já tenho mais condições. Né? Porque eu vivenciei muita coisa nesse período aí, né? Tá? Então, no momento da vivência, não é possível analisar de maneira apropriada o fenômeno, né? Porque nós ficamos sob o impacto das energias, mesmo hoje, assim ainda, né, se bem que eu já tenho mais condições, né? Mas conforme os dias vão passando, assim, né, a poeira vai assentando, mas hoje está bem mais fácil. Tá? Quando eu era moção novo, né, jovem, né, ao redor de 30 anos, eu não tinha condições de suportar aquela situação. Eu ficava elétrico, que nem eu falava assim, eu não conseguia por causa daquilo. Né? Eu não conseguia manter a coerência nos pensamentos. Né? Mas hoje sim, né? Tá? E eu agradeço, que nem eu falei, muito aos amparadores por estarem, né, nessa fase, assim, fase acabativa da ProEx, né, da minha programação existencial, estar vivenciando situações assim, né? Então, eu fico muito assim, eu tenho um estilo de vida, pelo fato de viver sozinho, eu fico muito dentro da minha casa e é daqui para o meu serviço, né? E então, quando acontece uma vivência dessa, que nem eu já me referi no vídeo anterior, a gente abre uma perspectiva, uma situação, porque a gente vê pessoas, a gente vê obsessores também, assediadores também, vê coisa ruim, mas a gente vê coisas boas, tá certo? Então, a gente vive eu vivo numa situação de isolamento aqui. Tá? Então, quando abre a clarividência, não só a clarividência, mas uma descoincidência bem acentuada, que nem foi essa que aconteceu aqui, então a gente termina vendo uma perspectiva, uma projeção consciente, porque a gente vai ter contato com gente, né, com um monte de pessoas, né, amparadores e tudo mais, vai ver uma série de situações que dá uma perspectiva de liberdade que a gente não, devido à intrafisicalidade, a gente está reencarnado aqui, ressomado, a gente não tem essa liberdade que a gente tem quando está projetado, de maneira alguma, e lá é tudo completamente diferente daqui. Tá? Então essas preocupações que a gente tem aqui no nosso dia a dia, uma série de situações, não acontecem lá. Lá são outras situações, é uma outra situação. A gente experimenta uma liberdade que a gente não observa aqui, mesmo que momentânea, né? Tá? Então é completamente diferente. Então quando acontece uma situação dessa, a gente fica impactado. Hoje, que nem eu falei, eu consigo absorver isso e exercer um certo controle sobre isso, tirar proveito disso daí, né? Coisa que não acontecia quando era jovem. Muitas coisas se perderam, muitos dados se perderam porque eu não tinha a estrutura como homem que eu tenho hoje, né? De um homem maduro. Tá? Então muitos dados se perderam. Tá? Porque também não havia tantas informações como existem hoje, de troca de experiências, de ideias. Pela internet a gente, nessa troca de ideias, de experiência, a gente também aprende muita coisa. Tá certo? Então sozinho a gente tem que ficar deduzindo isso, deduzindo uma coisa, pensando uma coisa, deduzindo por conta própria. Tá? Então muitas coisas se perderam. Porque eu tive muitas vivências no passado, mas muita coisa se perdeu
por falta de orientação, de experiência, de troca de ideias com os outros, né? Tá? Então, agora que eu falei no vídeo anterior, o impacto maior não é na hora, mas em certas situações é depois. A emoção ela bate depois. Então é onde a pessoa de repente pode começar a chorar ou se não ficar num estado de euforia fora do controle, ficar deslumbrado. E o ideal é a pessoa se manter racional ali, tá? Então olha, este tópico aqui, esse tema aqui, a soltura do holochakra, vai estar no meu próximo livro, tá? Que eu já... tá faltando aí umas 30 páginas mais ou menos para eu completar aí. Tá? Falta pouco aqui, porque eu faço volumes ao redor de 100 folhas. Então, quem tiver interesse e quiser ler, depois vai, porque está bem detalhado assim, eu detalhei, falei, né? Tá? Dessa questão da soltura do holochakra. Agora, que nem eu falei, tem pessoas, eu conheço pessoas, aliás, eu vejo vídeos de pessoas aqui, que têm até técnicas para poder fazer projeções conscientes. Tá? E eu fico até admirado, que nem eu falei, porque devido às características minhas, pessoais aqui, eu nem fico me esforçando muito nesse sentido, porque o meu processo existencial é diferente, ele tem as suas características próprias. E quando eu tenho alguma vivência, assim, em termos de projeção consciente, ou que nem essa que eu tive aqui, uma descoincidência relativamente acentuada do corpo físico, né? Mesmo que momentânea, é através de amparadores, tá? Então, aqui e acolá eu experimento alguma projeção consciente patrocinada por amparadores extrafísicos, né? Tá? Então agora, que nem eu falei, eu tenho uma vivência, mas ela é variada. Agora, foi muito acentuada com clarividência, que nem eu falei, né? Tá? Então, eu acredito que, por enquanto, seria só isso mesmo, é que nem eu disse, né? No próximo livro, nesse livro que eu estou terminando aqui, né? Mais um pouco eu termino ele. Vai estar contido essa vivência que eu tive e eu detalhei o que eu pude aqui, né? Eu ampliei bem, eu pormenorizei. Quem tiver interesse em conhecer, né? Tá? Futuramente, mais um pouquinho, né? Porque na verdade eu já tenho até alguns livros feitos aí que eu ando distribuindo gratuitamente para quem me pede. Não são livros publicados, né? Mas quem quer se esclarecer sobre o assunto, né? Eu mando gratuitamente aí, né? Como farei com esse próximo aqui, né? Tá? Então, pessoal, por hoje seria só isso mesmo, né? Bom dia!